Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo, esse canal feito para você, estudante do ensino público. Hoje mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre a independência do Haiti. Um panorama, né? Antes de começarmos a aula, só para a gente se situar a respeito da Ilha de São Domingos, ou a população da Ilha de São Domingos. Os indígenas da ilha de Hispaniola, eles foram dizimados pelos colonizadores europeus, principalmente por doenças e pela violência que os conflitos geraram no processo de colonização daquela ilha. Por essa razão, a população de São Domingos era basicamente composta de brancos, cerca de 30 mil, e majoritariamente negros escravizados vindos da África, estamos falando de período colonial, e esse contingente de escravizados era de 450 mil. Além desses dois grupos, havia alguns milhares de mulatos livres. Daí você já tem uma visão do barril de pólvora que era a ilha de São Domingos. Atualmente o Haiti ele apresenta os piores índices de desenvolvimento da América Latina. O Haiti já protagonizou movimentos pioneiros na história do Ocidente, onde lá ocorreu a única rebelião organizada por escravos africanos na América e que resultou no fim da escravidão e no primeiro país fundado por ex-escravos fora da África. Tá? Então, caso fique confuso para você, houve, durante o período colonial em toda a América, revoltas escravas, mas a única que deu resultado, o resultado a ponto de abolir a escravidão, provocada pela Revolução Escrava, foi o Haiti. Em todas as outras colônias, o fim da escravidão foram por outros meios. Os espanhóis chegaram à ilha Hispaniola, onde hoje estão o Haiti e a República Dominicana, em 1492, 8 anos antes da chegada dos portugueses ao Brasil. A Espanha, porém, estava mais interessada em explorar a parte continental da América e em pouco tempo acabou abandonando algumas regiões da ilha. Além disso, a posição geográfica de Hispaniola, essa posição geográfica ela favorecia a navegação e o comércio entre a América e a Europa. Ela acabou se tornando um entreposto. E isso atraiu outras nações europeias, como a França, que passou a ocupar algumas partes da ilha. E já em 1697, a Espanha reconheceu a soberania francesa na parte ocidental de Hispaniola, onde foi fundada a colônia de São Domingos. Então, o Haiti ele tem influência francesa e espanhola. Instalados na colônia, os franceses desenvolveram o cultivo de café, além de outras culturas, como anil, cacau, algodão e outros artigos, né? Porém, o principal empreendimento dos colonos foi a produção do açúcar. O açúcar que era tão procurado na Europa e o principal item de exportação durante esse período. Então, nada mais justo do que se produzir açúcar ali no Haiti para poder exportar. Os africanos escravizados eram a principal mão de obra utilizada nessas plantações, por via de regra, né? Período escravagista, modo de produção escravo. Em 1791, durante o processo revolucionário na França, a Assembleia Constituinte do país aprovou a igualdade de direitos para toda a população de São Domingos, mas manteve a escravidão. No mesmo ano, diante das péssimas condições de vida a que estavam submetidos, os escravos africanos do norte da colônia iniciaram uma rebelião. Eles abandonaram as plantações e atearam fogo nos canaviais, destruíram engenhos e executaram proprietários brancos. Quando o governo jacobino, lá na França, aboliu a escravidão nas colônias francesas, isso ocorreu no período do terror jacobino, tem videoaula sobre isso lá na nossa playlist de história, dá uma passadinha lá para a revisão, o clima revolucionário se disseminou por São Domingo. Em pouco tempo, a rebelião espalhou-se para o restante da colônia, defendendo os ideais revolucionários de liberdade, igualdade e fraternidade. Tá?
Observe que a Revolução Francesa atingiu até as suas colônias. 3 anos após o início dos levantes, um ex-escravo aderiu ao movimento, foi o François-Dominique Toussaint de Louverture. Ele acabou liderando a revolta dos escravos africanos e organizou um exército disciplinado de combatentes. Em 1801, Napoleão decidiu intervir na ilha, né? Isso aí já no período napoleônico, para conter a revolta e restabelecer a escravidão, enviando de cerca de 25 mil soldados à região. Após diversos conflitos, Toussaint foi capturado e levado à França, onde morreu na prisão em abril de 1803. Apesar da morte de Toussaint, a resistência na ilha ela continuou. Liderados agora pelo ex-escravo Jean-Jacques de Dessalines, os escravos perseguiram os combatentes e conseguiram expulsar o exército francês da região. Voltando àquela questão do contingente escravo, que era esmagador. Em 31 de dezembro, em 1803, a Declaração de Independência do novo país foi aprovada e a colônia de São Domingos foi proclamada independente, recebendo aí o nome de Haiti. Dessalines tornou o primeiro chefe de Estado do país, sendo coroado imperador em outubro de 1804. Após a conquista da independência, o Haiti reorientou seu sistema produtivo. O foco deixou de ser o abastecimento do mercado externo para se aproximar da economia de subsistência, mas a nova realidade do país não lhe garantiu estabilidade econômica e nem política. Por quê? De um lado, para obter reconhecimento da independência de sua antiga metrópole, o Haiti assumiu uma dívida indenizatória que custou sua independência econômica. No plano político, os mulatos, fortalecidos economicamente, assumiram o controle do país e relegaram aos negros o trabalho nas lavouras, o que aumentou o ressentimento entre os dois grupos. Aí é que tá, né? Um grupo menor, os mulatos eram apenas alguns milhares, contra os tantos mil de negros, agora ex-escravos, mas por deter algum benefício econômico, né, eles passaram a ditar as regras e mantiveram ainda os negros como os donos da revolução, como eles foram, mas ainda assim a principal mão de obra nesse novo país que estava se construindo. Entre o final do século XIX e início do século XX, isso aí já na modernidade, a história do Haiti ela foi marcada por disputas internas pelo poder que deixaram o país vulnerável à influência externa. Durante o século XX, o Haiti foi alvo de forte intervenção militar dos Estados Unidos, isso aí nos anos de 1915 e 1934, além do período ditatorial imposto por François Duvalier, isso aí no ano de 57 e 1971, e seu filho Jean-Claude Duvalier, isso nos anos de 71 e 86 do século XX. Após a queda de Claude Duvalier, o Haiti vivenciou outros golpes de Estado que agravaram as crises financeiras e políticas. E em fevereiro de 2004, o complicado jogo político haitiano contribuiu para a eclosão de violentas manifestações, para a intervenção dos Estados Unidos e da França e do exílio do então presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. Ainda em 2004, a Organização das Nações Unidas passou a atuar sistematicamente no país. Observe que esse processo de independência conquistada lá no período colonial parece que não se chega a um consenso para de fato desenvolver aquele país como um país independente, a ponto de sofrer ainda influências dos Estados Unidos e da ONU, por exemplo. Atualmente, a população do Haiti sofre com a pobreza, já que não consegue se desenvolver, a precariedade da saúde, da segurança e da educação, sem falar dos surtos epidêmicos que são agravados com constantes terremotos que atingem o país, como, por exemplo, o terremoto que ocorreu em 2010. Né? Então, a questão do Haiti ela é muito complicada, porque tem a questão das ideologias e dos domínios de alguns partidários. Eles passam a pedir socorro humanitário
porque eles não conseguem gerir a sua própria política, a sua própria economia e o seu próprio desenvolvimento social. E aí tem a questão da geografia do local, que de tempo por tempo ele é acarretado por terremotos, e já não tem um desenvolvimento social e um desenvolvimento sanitário satisfatório, então isso complica ainda mais com a questão das epidemias. Então é muito complicado a questão do Haiti e não tem previsão nenhuma de se resolver. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Fiquem todos bem, não esquece de deixar o seu comentário, caso você não seja inscrito do canal, torne-se inscrito. Vamos juntos dinamizar o ensino público. Até uma próxima!